Calma, gravando. Quando tu começar a compartilhar a tela, eu começo a gravar aqui. Depois corta essa parte. Levi corta. Pronto. Ué, Gravando, Vamos. sobrou pra mim, foi. gravando. Bom, peraí, dá pausa. Eu achava melhor gravar a gente falando aqui pra depois compartilhar a tela, né? Mas beleza. Beleza. Começando, Não, né? tranquilo. Porque na gravação não dá pra pegar os 4 seres humaninhos aqui em cima, não dá? Eu tô gravando. Dá. Então, beleza, vai, eu vou gravar. Mas pode cortar, pô. Ah, beleza. Ok. Gravando. Agora valendo. Vamos lá, né, gente? Vamos. A gente vai falar sobre o System Call. Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos falar sobre... O System Call, ele é uma plataforma de chamado para o setor de TI da Faculdade Alfa. E a gente construiu todo o projeto e agora a gente vai realizar os testes nele para verificar como é que ele está rodando, o desempenho, e onde vai ser utilizado 2 ferramentas, que é o Selenium e o JUnit, beleza? O SystemCall ele está em desenvolvimento, né? E a gente fez aí alguns testes na parte do login e do cadastro de usuário, né? Não é isso? Isso. Correto. Pronto. Aí aqui eu vou começar a fazer o teste na tela de login, onde a gente vai utilizar o Selenium. Nessa tela, a gente quer logar o usuário e quando ele logar, ele tem que ir direto para a tela dele, destino, quando ele loga, beleza? Se ocorrer algum erro na tela, ele vai verificar no chamado e tem que aparecer a mensagem. Ele tem que verificar se está aparecendo a mensagem e-mail ou senha incorreto, tá? Nesse teste vai aparecer essa mensagem agora? Não, Teste? vai não. Nesse teste, ele tem que logar certo. Ele tem que dar tudo ok com esse teste. Ele tem que logar e ir logo para a tela segunda de tela. login. A de solicitação de chamados, no caso. Exatamente. Isso. Tá? Vou rodar o teste. Aí aqui ele tá rodando. Executou o teste. Preenchendo os campos agora, no caso, né? E... Ele botou ali o e-mail, não foi? Isso. Felipe vai colocar a senha agora. E vai logar. O e-mail válido. Aí. Funcionou? Ele logou. Ele Funcionou. logou, mas não fez a transferência. Ele logou, só que foi bem... Porque quando botou o comando fechar ali, aí meio que ele voltou para essa tela inicial, né? É isso. Ele já deu break. Acho que tirando ele não vai pra solicitação de chamados, não. E fica lá. Tirando ele vai pra tela... Deixa eu tirar o close, né? Uhum. Vamos de novo. Ali no caso tu mapeou, não foi? O campo pelo ID, né? O primeiro campo tem o ID login, Isso. o senha tem o ID senha. Exato. Aí tu adicionou no campo login. Aí ele tá dando os cliques, aí ele tá dizendo, ó, a senha pegou, beleza. Não é possível obter a tela de solicitação. Uhum. Mas aí quer dizer que ele já saiu daquela tela de login e buscou esse HTML aí, né? Exato, era para ele entrar nessa tela. Então ele já entrou na tela que ele deveria fazer, entendeu? Ele já foi para o destino dele, ele fez o destino correto. Já fez a transação e tudo. Mas vamos dizer que ocorreu um erro. Certo. Vamos dizer que ele colocou a senha, o usuário e senha errado. Aí ele tem que apresentar a mensagem de erro. Bora ver se rola? Bora. Executou. Colocou a senha, colocou login, aí colocou a senha errada. Não queria falar isso agora. Aí tem que aparecer essa mensagem, e-mail ou senha incorreto. Por que ele está fazendo isso? Porque já está cadastrado o banco de dados
E quando você faz o login, ele já vai buscar lá no banco de dados se realmente esse e-mail e essa senha tá registrado, entendeu? Para não apresentar essa mensagem de e-mail ou senha incorreta, aí ele tinha que cadastrar a senha tudo direitinho. Que eu posso fazer aqui de novo. E no caso é de 1 a 6, né? Isso, de 1 a 6. Aí aqui eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6 e rodo. Aí quando eu rodar de novo o teste, aí ele vai reconhecer que realmente o e-mail e a senha estão corretos e ele vai para outra tela, entendeu? Foi a transição. Isso. Ele vai para essa transição e vai procurar a tela do login. Beleza? Olha. Ele viu, verificou e foi para outra tela. Tu viu? Uhum. Beleza. Aí Então aí a gente tem 2 testes, né, Tamires? Tem o de login bem sucedido e o de login quando ele erra a senha e o e-mail, né? Isso. Correto. Ou o e-mail. Isso. Tem dois testes, exatamente. Porque quando ele errar a senha, tem que aparecer essa mensagem de e-mail ou senha incorreta. Se não aparecer... Oi. Modifica pra botar um e-mail errado. Se eu colocar o e-mail errado? Isso, e botar uma senha certa ali. Isso. Eu acho que vai aparecer a mesma mensagem, né? Porque ele bota ali a gente tem testado antes. Tá, aí eu vou fazer assim, ó. Eu modifiquei o e-mail. Eita, mas ficou faltando completar a senha, no caso. A senha continua mesmo, foi. Tá, deixa eu Mas é bom que já mostra que tanto o e-mail ou a senha, né? É. Isso. O e-mail e a senha, eles estão errados. Aí ele tá verificando o teste. Mas ele, mesmo assim, ele tem que preencher tudo, tá? Quando ele preencher tudo, aí ele vai verificar se é válido ou não, tá? Ele verificou? Que ele valida os 2 campos, né? Isso. Show. Aí validou, dizendo que o e-mail e a senha estão incorretos. Ah, mas vamos então colocar a senha certa ou o e-mail errado. Tá. Ele vai fazer a mesma coisa. O e-mail está errado, mas a senha está certa. E condiz com a mensagem de erro, né? Porque a mensagem de erro é e-mail ou senha errada. Incorreto. Isso é até uma questão de segurança, porque quem está acessando não sabe se ele errou a senha ou se errou o e-mail, tá ligado? Me vazou. Olha aí. Deu a mensagem de erro, tá vendo? Legal. Que o e-mail ou senha está indevido. Beleza. Vamos ver a parte agora do cadastro de usuário, né? Isso. Aí a gente vai compartilhar a tela. Tu pode controlar isso, Patrícia. Tu pode me bloquear e ativar a Levi agora. Na verdade, ele já tá ativo. Eu vou te mover aqui. Isso, pronto. Levi, pode compartilhar? Posso sim. Porque se ele já tivesse... Beleza. Pronto. Tá compartilhando com vocês a tela? Pronto. Tá compartilhando. Eu começo ou tu começa, Levi? Não tem problema não. Pode começar por aqui. Pronto. Aí no campo nome, como a tela de cadastro de usuário, é para dar o registro de que na tela do cadastro de usuário todos os campos têm que estar preenchidos. Aí esse teste é para mostrar que com o campo nome não preenchido, ele vai dar a mensagem de erro no final. No caso, essa aqui, essa mensagem. Isso. Ele tem que dar. Preencher Vamos executar o teste aqui agora. Ele pulou a parte do campo nome. E preenche os outros campos. Setor. Agora vai para o e-mail. Campo de senha. E o OK. O botão, no caso. Aparece a mensagem do erro. Isso. Mandando preencher o último campo. Exato. E aqui embaixo. Na linha 18, no caso, tá vendo? Nesse caso, só faltou o preenchimento do campo nome, né? Exato. Seguindo a bateria de teste aqui, a gente vai seguindo os campos que podem ser preenchidos manualmente, no caso, né? Digitados. No caso, nesse formulário, todos os campos têm que ser preenchidos, né? Correto. Isso. Como é padrão o usuário e o setor, que esse aqui já vai estar cadastrado já. Então, querendo ou não, quando for cadastrado, ele vai ter que selecionar um. Os únicos que ele pode errar, teoricamente, vão ser esses daqui, né?
Os que Então, estão em se eles select, não eles já são. Se ele não mexer em administrador ou system call Fica padrão. e o setor Ele fica preencher padrão. tudo, ele vai entrar. Se não, ele deixando aí, ele vai ficar indevido mesmo porque ele não preencheu. Agora, Exato. inclusive, só um parêntese que foge um pouco do teste, só para falar. Essa escolha da gente de colocar ali tipo de usuário já setado como administrador e o setor primeiro, isso daí vamos colocar depois para ficar, para começar vazio, tá ligado? Porque isso daí induz ao erro. Sim. Às vezes o Sim, usuário, sim. ele, tá ligado? É porque no caso, como virou Obriga ele a selecionar. Mas aí é besteira, porque depois a gente bota um campo vazio aí, e aí vai surgir mais 2 testes no caso, né? Que depois a gente faz. que é pra Que é ele o teste selecionar. Porque para selecionar. fica obrigatório, né? Ele selecionar, exato. Uhum. Mas aí, massa. Vamos testar o campo de e-mail, no caso, né? Vai pular esses dois aqui porque fica automático do sistema, no caso. Caso ele não escolha Por enquanto, o primeiro. né? Depois... Correto. Show. Até pra tu botar ali comum ali pra mostrar que não influencia no teste. Não Isso. sei se... Relaxa, tem problema. Eu mudei em alguns dos porque campos dá um aqui, eu clique, né? mudei o tipo. Exato. Ah, sim. Esse segundo teste vai fazer o quê, Patrícia? O campo de e-mail tem que vai estar não preenchido. Aí ele vai mostrar que com o campo não preenchido ainda apresenta o erro. Aqui, no caso. Que é o mesmo caso do teste do nome, mas agora é só o e-mail que não vai estar preenchido. Pode executar. Preenchendo, tá vendo? Normalmente isso aqui era quando você está preenchendo o campo de teste, aí você clica no caso e abre as duas opções. Só que o Selenium, ele meio que pula isso, tá ligado? Ele vai direto na opção. Beleza. Exato. Ele não demonstra. Eu ia perguntar, mas já tá ali no canto, já vai ter o teste do e-mail inválido, né? Exato. Beleza. Legal. Beleza. Aí o próximo é o campo de senha, aí está bem. Isso. Aí tá O aqui, mesmo tá? padrão. A senha tá oculta e o resto dos campos estão preenchidos. Aí ele vai dar o erro mandando preencher o campo. Aqui no caso dele. Beleza. Esses cadastros, esses perfis já estão cadastrados? Esse perfil, no caso, os testes foram só de um perfil. Não, eles não estão cadastrados por causa do preencher todos os campos, não é isso? No cadastro, exato. No cadastro não. Ele não tá deixando não cadastrar cadastra. por Tá causa disso. deixando cadastrar. Isso. Beleza. Vou executar esse aqui, o de senha. Deixa eu ver o time. Tá bom. Tá lento, né? Pronto. Campo de senha. Ele tá sobrepondo ou tá criando? Ele Não, cria. ele É isso que eu falei da memória, do notebook. Ah, tá. Ele abre outra aba. Não, abre aí. que tu deveria estar fechando. Pronto, aqui, ó. Campo de e-mail, preencheu. A senha deixando nula. E, ok. Show. Aí apresentou a mensagem. É que pareceu que foi tu que tava mexendo agora ali naquela tela, tá ali, mas foi o Selenium. Isso, exato. É porque ele digita nele, ele seta logo. É bem rápido. Uhum. É porque era Mas bom tu sim. não colocar o mouse, porque senão ele vai Não, ficar mas- parecendo que tu tá selecionando as coisas. Mas Mas tem problema tranquilo. não. Aí tu vai agora Pronto. para o cadastro. Isso. Ok. Fez tu vai o. pra... Fez... Eu vou pro de e-mail inválido, no caso. Fez os testes dos 3 campos que podem ser preenchido pelo administrador preenchido. na hora de cadastrar. Que tem que ser preenchido. E agora a gente vai pro campo de e-mail inválido. No caso, setando apenas uma informação, sem um arroba e o restante da informação, né? Apenas com o nome. Nesse caso, o usuário ele tá cadastrado, mas o e-mail dele está inválido, é isso? Não, ele tá tentando Não. cadastrar. É ainda. quando você coloca um e-mail que não é válido, tá entendendo? Uma informação que não é válida como e-mail, por assim dizer. Sim, que não tá cadastrado. Ou, não, é Que não informação tá cadastrado em outro e-mail, no caso. Sim. É um e-mail que não existe, Beleza. tá entendendo? Uhum. Ou não é o e-mail, né? Exato. Não, é e-mail. É um número, sei lá. Vou executar aqui. Que no caso é o nome dele. Aqui eu coloquei o nome só como exemplo. Pra mostrar que ele não aceita, a não ser que seja um e-mail correto. Isso. Que receba a extensão de e-mail, né? Que vai estar. Isso, exato. Essa palavra é extensão de e-mail. Uhum. Beleza. Vai preencher agora. Com a informação correta. Colocando a senha.
E clicando no cadastrar, tá vendo? O e-mail deu inválido. Ah, A beleza. mensagem Aqui. já mudou. E aqui, exato, a mensagem já mudou. Tá vendo? Certo. Show. Aí agora eu vou pro de cadastro ok. Porque pra depois ir pra de e-mail já E-mail cadastrado. Ok. Porque já faz uma coisa só. A cronologia. Nesse caso aqui, eu vou ter que mudar, porque isso aqui foi feito no teste anterior com esse e-mail. Aí se eu jogar aqui, ele já vai dar o último teste. É Foi porque até o no que caso me- aí ele tá cadastrando realmente aí, né? Exato. Isso. Porque tá conectado diretamente com o banco já. Nesse caso, você vai preencher todos as Os lacunas campos, e vai todos os campos. inserir o e-mail que não está cadastrado. Você pode fazer, Isso. inclusive, você vai cadastrar um novo e-mail agora, certo? É um novo Correto. usuário, né? Um novo Isso. usuário É um que novo nunca usuário, acessou o sistema. um do zero. Isso. Foi até o que eu me enrolei quando também eles perguntou se esse e-mail que tava cadastrado. Porque eu tava, esse Pronto. daí tá cadastrado. Mudei só a questão do número aqui, Beleza. no caso. E vou iniciar o teste do cadastro ok. Deixa eu até copiar aqui, porque eu vou jogar ele no... No já cadastrado, para verificar se Exato. foi cadastrado, né? Correto. Isso. Tá certo. Legal. Cadastro ok. Aqui. Acredito que isso aqui eu deixei como comum, provavelmente. Deixa eu ver. Não tá como comum ali. Olha, pronto, é isso aí, Patrícia. Tinha perguntado, não foi? Pronto, ficou como Isso. comum, tá vendo? Não, sem ser administrador, no caso. Aí seta agora o e-mail não utilizado, né? Senha, Botar a senha de 1 a 9. isso. E Fala nada. pronto, aí tá vendo? Deu ok. Ah, Massa. aí, beleza. Aí desse aqui, como eu já copiei o e-mail, aí eu vou quando executar tu for agora. acessar, ele entra. Assim. Exato. Se pode até no de login, que fez o teste, Pode voltar e tentar acessar jogar agora, né? lá, pode tentar acessar Vamos- que. Então, bora tentar no de login, né? Deixa Vamos eu. ver Deixa se- eu. É, a Vamos terminar essa mensageira bateria. Vamos terminar Beleza. essa bateria, Terminar. Levi. E-mail Tá já já certo. cadastrado. cadastrado. Pronto, vamos Mas lá. O foi de uma boa e-mail já ideia, foi uma boa ideia. cadastrado. Esse aqui, esse e-mail já foi cadastrado. Não é necessário nem eu substituir pelo anterior, né? Mas vou colocar só pra mostrar realmente. Que foi o que a gente usou agora e tal. Esse aqui, ó. Esse aqui foi usado, certo? Certo. Vou iniciar o teste aqui. Pronto. Cadê? Pronto, agora. Setando o e-mail que já cadastrado. A senha. A Isso. senha de uma A nova. senha. E tentando cadastrar agora. Olha, tá vendo? Aí já tá cadastrado. O e-mail já está cadastrado. E verificando Aqui. que o tipo do usuário era diferente, mesmo assim ele identificou Exato. o jeito do cadastro. Boa. Tu já ia falar Exatamente. isso aqui? Não, ia não. Mas Tá. bem lembrado. Não ia falar isso não. Pronto. Aqui finalizou a bateria de testes do. Exato, do cadastro. Testou todas as possibilidades, no caso. Aí Possível, vou né? voltar pra tela de Tamires agora, com licença, Levi. Exato. Relaxa. Vai, Tamires. O poder é seu. Aí agora a gente vai testar o e-mail que ele já Cadastrou cadastrou, agora. né? Aí eu venho aqui, modifico aqui, né? Isso. Isso. Colocar falar aí, Levi Colocar o 2. e-mail que ele cadastrou. Ela já Ela já copiou. copiou. Caramba. alves@gmail.com, hotmail.com. E eu Isso. modifico A senha. também a senha, que é de 1 a 9, né? Isso. Isso. Correto. Caramba, Bora testar. foi Né? rápido. Você que precisa de falar o Fala. e-mail. Abriu. Aí ele tá verificando. Colocou o login, Ainda, agora. a senha. E entrou. Aí ele foi pra Aí. página. Aí, Exato. Massa, já foi pra página. Pronto. Show de bola. massa. Aí agora a gente vai pra o JUnit, né? Ó, o Matheus. Ou tem mais Matheus. alguma coisa pra pontuar? Não, né? Não, já fez Não, os testes eu acho de que tela. tá muito massa. Pronto. Vamos lá pro JUnit. Dá o poder pra Matheus. Tem acesso, Matheus? Tem, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Sinta-se Você à tá conseguindo vontade. Sim. Tô, tá chegando já. Essa parte aqui do JUnity
é o teste realizado na parte do back-end, que é justamente a API RESTful, que está gerenciando os chamados, gerenciando os usuários. Então, todos aqueles usuários que a gente viu nos testes, eles passam aqui por essa API para ser salva no banco de dados, certo? O teste do JUnity que a gente fez aqui foi um teste de integração. Então, para que ocorra o login, para que um usuário seja cadastrado, a gente tem que acessar algumas URLs. E essas URLs são chamadas de endpoints. E aí, tipo, nesses endpoints é que a gente vai fazer os testes. É um teste de integração isso daqui. A gente vai usar, então, o JUnity da versão 5. A gente usou. E a gente usou também uma framework chamada Spring HashDoc, que serve para gerar a documentação dessa API, para lá na frente, se a gente quiser divulgar ela para quem for utilizar o serviço, ficar mais fácil de entender, tá? Beleza. Então, o que é que a gente faz? A gente cria uma classe aqui no pacote de teste, que é src/teste/java, e o nome do pacote aqui, ó, que tá br.rc.alpha.api-chamados.controller, ele tem o mesmo caminho da pasta aqui do arquivo fonte normal. Então, por exemplo, a gente está testando aqui a parte do usuário REST Controller, que é o nome dessa classe aqui, usuário REST Controller. Então, a gente vai dar o mesmo nome aqui na classe de teste da gente, que é o usuário REST Controller, só que tem um teste no final. Beleza? Beleza. Feito é como isso, se a gente estivesse duplicando, né? As tomadas ou não? A gente meio que vai criar uma classe de teste que ela leva o mesmo nome da classe que está sendo testada e no final a gente dá tipo sufixo o nome, né? Um sufixo teste. Beleza? Como a gente está usando o Spring, ele facilita a configuração dessa classe de teste usando algumas anotações. Que a anotação no Java serve basicamente para você configurar algumas classes. E aí essa framework facilita muito a gente fazer os testes usando algumas anotações. Que são essas daqui, ó. @Spring Boot Test, tem essa aqui, Extend With. Isso daqui tudo é para a gente configurar, para a gente poder fazer os nossos testes, sabe? Quando o Lucas estava ensinando a gente a fazer os testes com o JUnity, tinha essa anotação aqui, não foi que todo mundo viu? Que era @teste, né? Isso. Significa que essa classe, esse método aqui, significa que esse método é um teste, certo? Beleza. Então ele configura que esse método aqui todinho, public void list, que espera aqui talvez no exception, ela é um teste, assim como esse update é um teste, assim como esse creator é um teste. A mesma coisa funciona para essas anotações aqui em cima. Essas anotações elas dizem um bocado de coisa sobre essa classe. Se a gente entrar aqui nela só com questão de curiosidade, a framework vai configurar essa classe de várias formas, tá? Enfim, aí esse aqui é o setupzinho, né? A gente tem essas classes aqui que é para fazer o mapeamento, o contexto, e aqui é o serviço. Essa parte é importante. Quando a gente vai salvar um usuário, ou a gente vai carregar ele, quando vocês vão fazer o login, e aí precisam do usuário de volta, a gente vai usar um serviço, que é o serviço do usuário, que vai justamente lá no banco, qual é o papel dele? Ir lá no banco gerenciar os dados. Então, ele salva, ele deleta, ele lista todos os usuários, e a gente vai aqui injetar um mock dele, para a gente fazer o teste de integração, tá? Isso é importante. Outro ponto legal também é que essa anotação aqui a gente viu em aula também, que era o @before, né? Isso. Só que como esse aqui a gente está usando uma versão que é a 5, e em classe a gente viu a 4, algumas coisas mudam. Então, na versão 5, a gente tem um @before each, que significa antes de todos os testes, antes de cada teste, faça isso, tá ligado? Sim. Então, o que vai acontecer aqui, vai acontecer antes de todo o teste. Então, por exemplo, antes dele executar esse teste aqui, desse método list, ele vai executar esse método aqui. No caso, toda vez que ele terminar um teste, ele vai voltar para esse conjunto. Exatamente. E iniciar o outro. Então, antes de cada teste, ele vai executar isso daqui, tá? É como se ele tivesse indo por etapa, né? Fez o primeiro, aí acabou, aí vai para o outro. Aí vai em cada, né? Cada teste você vai prosseguindo.
Isso. Ele executa isso daqui, aí depois executa esse teste. Aí depois executa isso daqui, executa o próximo teste. Não necessariamente nessa ordem, né? Uhum. Porque parece que a ordem aqui é meio maluca. Ele vai fazer. É na ordem que executar o programa, né? Ele escolhe uma ordem aí de performance, eu não sei. O Lucas falou isso em sala. Mas enfim. Aí o que está acontecendo aqui? Ele vai configurar esse mock, tá? E vai inserir um usuário falso. Porque o que é mockar? Para a gente não mexer no banco de dados, a gente moca. O que é mockar? A gente falsifica, a gente ensina como o serviço deve se comportar. Então, por exemplo, aqui a gente disse que esse serviço aqui de usuário, tá vendo o usuário service? Eu chamei ele de service. Então aqui eu digo que o service, quando eu chamar esse método aqui, encontre pelo ID, e eu vou passar esse usuário com esse ID aqui, que é 1, eu espero que ele me retorne um opcional de usuário. Então, tipo, eu estou ensinando esse serviço a fazer isso daqui. Quando eu invocar esse método, encontre o usuário por ID, eu espero que ele retorne isso daqui. Eu estou ensinando esse serviço a fazer isso, nesse momento, tá ligado? Para não mexer no banco de dados. Então, antes de cada teste, eu crio um usuário padrão aqui, que eu chamei de... Tem o nome teste, tem a senha, tem o e-mail, tem o tipo de administrador aqui dele, tem o setor, tá? E aí eu ensino ao serviço de usuário dizendo, ó, toda vez que eu passar o usuário 1, tu vai me retornar esse usuário aqui. Beleza? Tranquilo. Sim. Então, beleza. Vamos para o primeiro teste. Eu vou explicar aqui os testes rapidamente e depois eu executo eles. O primeiro teste é para testar a parte assim que a gente vai usar no futuro, que é para listar todos os usuários que já estão cadastrados. Porque lá a gente está cadastrando os usuários, só que a gente ainda não tem a tela para ver todos os usuários cadastrados. Quando a gente fizer essa tela vai ter que consumir o endpoint, que é esse list aqui. Então, o que eu espero quando acessar esse barra usuário aqui? Ó, tá vendo? Esse get barra usuário barra. Eu espero que, tem aqui, ó, eu espero que o status da resposta seja ok, que o conteúdo dela seja um JSON, e essa parte aqui é a parte da documentação, que faz respeito a essa framework aqui, Spring REST Docs, que ele vai gerar a documentação para a gente, eu vou mostrar depois. Então, eu criei aqui um usuário 2, falso também, e aqui um usuário 1, que é aquele padrão aqui de cima, certo? Então, tem o usuário padrão e tem esse usuário 2. E aí, eu ensino para o serviço aqui, ó. Toda vez que o serviço, que eu chamar esse método aqui, listeal, o que é que eu vou esperar? Eu vou esperar uma lista de usuários, que é esses 2 usuários. E para mim só existem esses 2 usuários. Então, se eu estou pedindo para listar tudo, só vai listar o primeiro usuário e o segundo usuário. E ele vai confirmar isso aqui para mim. No segundo teste é o teste da atualização. Então, no usuário padrão, mais uma vez, ele vai vir aqui primeiro, vai criar esse usuário padrão para mim, e aí eu vou dizer, ó, pega o usuário padrão, atualiza o nome dele para teste atualizado. Porque o nome dele é teste. Tá vendo? Uhum. O nome do usuário aqui é teste. Mas aí, como é um teste de atualização, eu vou fazer o seguinte. Seto o nome dele para teste atualizado e vou ensinar o serviço o seguinte. Serviço, quando tu salvar o usuário, tu vai me retornar o usuário. Porque é o comportamento padrão dele. Ele retorna o mesmo usuário com o nome atualizado. E como é que eu vou fazer essa verificação? Como é que eu vou fazer se realmente isso aqui está acontecendo? Eu vou dizer, ó, quando tu acessar esse endpoint aqui, que é o endpoint de atualizar, que vai ser o barra usuário, barra, passando o ID do usuário, porque esse usuário aqui, qual é o ID dele? É 1, né? Tem aqui L1. Isso. ID 1. Então, eu estou dizendo o seguinte, quando tu acessar um endpoint com put, que vai ser barra usuário, barra esse ID aqui, 1, passando esse usuário, eu vou esperar o quê? Eu vou esperar que tu me retorne um usuário. E com quais informações? Aí eu botei algumas aqui para a gente checar. A primeira foi o ID. O ID tem que ser 1. O segundo é o nome. Porque o nome dele era teste, beleza? Uhum. Mas na atualização eu coloquei para teste atualizado. Então, quando ele me retornar o usuário atualizado, o nome dele agora deve ser o quê? Teste atualizado.
Então ele está aqui, ele está esperando e espere o nome dele que seja teste atualizado. E a senha, isso é importante também para a segurança do sistema. Eu espero que não retorne senha. A senha não existe, porque eu não exponho a senha, entendeu? Então toda vez que vocês, lá na frente, que a gente, né, for consultar um usuário, nunca vai sair do banco de dados a senha. A senha, ela só entra, sabe? Segurança. Por causa de segurança, ela nunca sai. Então eu coloco aqui que a senha, ela não existe. Aí o terceiro teste é do criar usuário. Então eu crio aqui um usuário, que eu chamei de novo usuário, boto ele aqui todinho. Um ponto interessante é que eu não boto o identificador dele, o ID, ó. Não tem ID nessas linhas aqui de cima. Porque como é um novo usuário, quem vai criar o ID é o banco de dados. Então não precisa setar o ID aqui. Ô, Matheus, até uma curiosidade daquilo da senha que tu falasse, ele não deixa a senha habilitada para checagem, mas ela tá salva. Ela tá salva. Tá salva. E tá salva e tá salva criptografada também. A gente não salva a senha pura não, sabe? A gente salva a senha criptografada. E nem tem como descriptografar ela. A gente só usa uma classe que ela verifica se é a senha correta ou não. Se a senha estiver incorreta e o cara pedir para resgatar a senha, a gente vai ter que fazer que nem os grandes serviços fazem. Tipo, ele vai fazer a verificação por e-mail e vai ter que digitar uma nova senha. Tá ligado? Entendi. Massa. Segurança em primeiro lugar. Se a gente pedir uma senha... Ó, se vocês usarem... Isso já aconteceu comigo, tá ligado? É uma curiosidade. Se usar um serviço e a senha que a pessoa digitou vinha lá pura no e-mail, velho, os caras sabem tua senha no banco de dados, sabe? Já aconteceu isso com vocês? Já em site de jogo, besteira assim. Que vem a senha mesmo pura da pessoa. Eu digo, meu Deus do céu, velho, minha senha ali, velho. Mas beleza, aí tem aqui o novo usuário. Aí eu vou ensinar mais uma vez, sempre o processo é esse, tá? A gente ensina o serviço que é que ele deve fazer. Então eu vou ensinar o serviço que quando eu passar um novo usuário, que é esse daqui de cima, ele me deve retornar o usuário salvo, que é esse daqui, ó. Tá vendo? A diferença do usuário salvo para o novo usuário é que o usuário salvo ele tem um ID, ó, tem um identificador. Beleza? Tranquilo. E o endpoint é a mesma coisa. Quando eu usar post, barra usuário, eu vou esperar o quê? Vou esperar um status ok, vou esperar que ele tenha um ID, vou esperar que ele tenha um nome teste, vou esperar que ele não receba a senha. E tem aqui o get, que é simples, que eu uso o usuário padrão, que eu dou o barra usuário, passo o ID, espero tudo isso daqui. Eu espero o quê? Eu espero. E isso aqui, espero, em assert, só para ficar mais claro, é equivalente àquele assert that. Isso aqui tudo é um assert that. Porque se qualquer coisa dessa fugir do que está previsto, ele dá erro. Que nem no Selenium IDE. Se você colocar que aquela mensagem que você está lendo for diferente da e-mail inválido, ele vai dizer que está errado, né? Correto, isso mesmo. Então, a mesma coisa. Ele está dizendo aqui, quando você buscar o usuário de ID 1, eu espero que ele tenha um ID 1, eu espero que ele tenha um nome teste e eu espero que não venha senha. Então, se alguma coisa disso fugir, aí ele dá como errado. Tá ligado? E, por final, o delete. O delete, você passa só o usuário aqui, espera que ele dê uma resposta ok e pronto. E deleta. Isso daqui, eles é mais por causa da framework da documentação, que é Spring REST Docs, que meio que ele usa essa classe aqui para a gente descrever os atributos da classe. Então eu coloco aqui que o ID é o identificador único do usuário, que ele é do tipo number, quando for o e-mail, Aí vocês vão ver isso daqui depois. Eu vou rodar primeiro o teste e depois eu mostro a documentação que ele vai gerar, beleza? Cadê? Como é que eu faço para rodar esse teste? Eu clico aqui na classe, ó, terceiro botão, boto aqui para rodar como JUnity teste. Aí eu boto OK. Eu fiz acho, algumas alterações. Espero que não quebre. Ele está iniciando aqui os testes e pronto. Dos 5 testes que a gente tinha, os 5 passou. Aí a gente consegue ver aqui discriminado, né? O
create passou, o delete passou, o update passou, o get passou, o list passou. Vamos fazer só uma coisa aqui para vocês verem que isso daqui pode quebrar. Vamos ver como vai quebrar. Isso daqui, ó, por exemplo, create, tá? Esse create aqui. Vamos quebrar esse teste. Vamos fazer, ó. Eu estou esperando aqui que o ID seja 1, beleza? Eu vou botar que isso aqui seja 2. Eu vou salvar essa classe. Vou vir aqui no JUnity e vou pedir para ele rodar só esse create. Vamos ver se vai quebrar. Está só executando aquilo de novo. É, porque ele executa o... Ó, quebrou. Quebrou por quê? Aí ele diz aqui, ó. Assertion erro. Ele esperava 2 e recebeu 1. Tá vendo? Então esse teste falhou. Porque ele esperava 2, que eu disse aqui, eu espero que seja 2. Mas na verdade não é 2, é 1. Tá ligado? Por quê? Porque eu ensinei ao meu serviço aqui em cima que quando ele salvar um novo usuário, que é esse daqui, ele deve receber o usuário salvo, que é esse daqui. E o usuário salvo ele tem ID 1 e não 2. E até o tipo de erro que apareceu do assertion já é o que tu tinha falado antes da documentação que tá lá embaixo, né? É, que é a descrição. Aqui vale para tudo. Você botar 1, aí você botar aqui teste... Não era nem ali, era no código mesmo. Aqui? Do tipo do doc, isso. Era lá embaixo mesmo. Isso aqui eu vou mostrar para você. Esse aqui eu vou mostrar para você depois como é que ele aparece. E assim, isso aqui vale para tudo, tá? Se eu mudar qualquer acerte desse aqui, vai começar a quebrar o teste, porque não é o que eu estou esperando, tá? A mesma coisa, status, se eu estou respondendo ok e tudo mais. Deixa eu só rodar mais uma vez o teste do create aqui, já que eu voltei para 1, para vocês verem que vai funcionar agora. Passou. Okay. Massa. Não só a classe usuário, tipo, aqui a gente só vai expor a classe usuário, mas todas as classes que a gente tem, tipo setor, é a mesma coisa, setor que a gente tem o chamado. O próprio chamado. É o próprio chamado, o chamado pré-definido, todas elas têm esse teste de endpoint, tá? E aí o que acontece? Quando a gente compila aqui o projeto, deixa eu compilar o projeto. Aí é que vai acontecer a mágica lá do Spring REST Docs, que ele vai gerar a documentação. E aí eu queria mostrar ela para vocês, porque aí depois vocês conseguem, a gente consegue, ou qualquer pessoa que for usar a API da gente, consegue entender como é que ela funciona e como é que consome ela, entendeu? Porque, e isso é o mais legal desse Spring REST Docs, porque ao mesmo tempo que você faz os testes, você gera a documentação. Então isso gera isso não gera retrabalho e você mantém sempre, né? E aí você mantém sempre a documentação atualizada. Uma documentação já comentada e tudo mais, automático? É. Interessante. Caramba. Você monta ela, porque o que acontece é o seguinte, quando você faz aquilo dali, ele vai gerar esses arquivos aqui, ó. Aquilo que tu botou lá embaixo no código. Aquilo que eu botei no código, isso daqui também, ó. Deixa eu abrir o usuário que é mais completo. Cadê? Aqui, o usuário. Quando eu boto esse aqui no final de cada teste, esse aqui é o teste, tá? Esse aqui é o teste em si, e isso daqui já é a documentação. Sim. Isso já é a documentação. Beleza. Isso aqui é a documentação, isso aqui já é a documentação. Aí eu estou dizendo o seguinte, que para esse teste aqui, salvo o resultado desse teste nessa pasta aqui, usuário/get. Para o resultado desse teste aqui, tu salva em usuário/create e assim sucessivamente. Aí o que acontece? Ele salva aqui nessa pasta generate snippet. Aí tem essa pasta do usuário, aí tem essa pasta create, delete, get, list e update. Eles geram uma série de ad hoc aqui, ó. Deixa eu abrir um para vocês. Que é justamente... Opa, esse aqui não tem nada. Deixa eu ver um aqui. Pronto, isso daqui. Esse daqui. Isso aqui é um padrão de documento. Ele está dessa forma, certo? Mas se a gente colocar ele no HTML, organizadozinho, ele vai ficar dessa forma. Deixa eu abrir aqui. Tcharam!
Não apareceu aqui ainda A não. gente Não não. apareceu? Não. Não, Ah, é. não. Eu tenho que mudar a tela, né? É, Ah, tu colocou pra compartilhar só do Eclipse, não foi? Foi, deixa eu mudar a tela aqui. Tá vendo? agora. Caramba. Ah, massa. Aí ali Fica já dessa tem forma. todos os acertos que tinham documentado, né? Aqui tem a API toda documentada. Então, por exemplo, como é que lê essa API? Tem aqui o nome da pessoa, o e-mail e tudo. Aí tem aqui introdução. O que a API faz e aqui usuário API. Aí, por exemplo, eu quero saber como é que eu pego um usuário. Aí eu venho aqui, ó, get por ID. Aí como é que eu acesso? Barra usuário ID. Aí o que é um ID? Um ID é o ID do usuário a ser encontrado. Aí tem um exemplo da resposta, que é essa daqui. Quando você solicita, por exemplo, esse barra usuário barra 1, você vai receber essa resposta aqui, ó. Que se lembra aquele acerte 200, que era ok? Uhum. Uhum. Ele está dizendo aqui, ó, eu espero 200. E a resposta do JSON que você vai receber é esse daqui, ó. Perceba que não tem senha, tá? Aí ele vai explicar o campo da resposta. O que significa cada campo desse? ID, e-mail, nome, setor, ID, nome. Aí tem aqui, ID é o number, que é o identificador único do usuário. O e-mail é tal. Isso daqui tudo eu descrevi lá na classe aqui, ó. Lá embaixo, né? Tipo, muito foda isso aí. Tá ligado? Aqui, ó, ID é o identificador único do usuário, e-mail é o e-mail do usuário. Tem que compartilhar outra tela. Foi mal. Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que ele tá falando essa dela mesmo. Não, ele tá falando da outra. Aqui, Agora. tá vendo aqui? Pronto, ó. Aí a ID, o identificador único do usuário. E-mail, o e-mail do usuário, tá vendo? Uhum. Senha, tudinho. Aí tudo isso, de maneira automática, ela vai entrar lá na documentação aqui. Tá vendo a Ele documentação transformando agora? isso aí, né? Sim. Caramba. Tá vendo? Aí fica de maneira bem organizada. É tipo, agora eu quero saber como é que eu deleto um setor. Então você vai deletar um setor assim, ó. Você vai dar um barra setor, vai passar o ID do setor, que vai ser um delete, e vai esperar só um 200, se existir. Tá ligado? Eu quero aprender como é que eu salvo um setor. Você vai ter que vir aqui, ó, salvar um setor. Você vai passar um post setor passando isso aqui. Um ID nulo, porque você está salvando, não tem setor, e só o nome dele. E qual é a resposta que você vai esperar? Você vai esperar um ID e vai esperar o mesmo nome que você colocou aqui em cima. 200. E assim você vai aprendendo a consumir uma API. Então é basicamente isso, gente. Isso, foi eu mal. tentei juntar o útil ao agradável. A gerar a documentação para a gente e qualquer pessoa que for utilizar a nossa API e ao mesmo tempo fazer os testes de integração. Não, essa documentação foi muito show agora. Nem Ficou sabia que tu massa. tinha feito isso. Show de bola. Pronto, então é isso. Foi muito massa. Foi massa a apresentação. E vamos dar Obrigado. Vamos para a gravação. Isso. Vamos lá. Parando. Valeu. Tchau.